Eles achavam que ele era inútil, então ele foi expulso da festa. Mas sua magia de cura era tão avançada que eles nem percebiam que estavam sendo curados e tudo desmorona após sua saída. A história começa no reino de Rezet, onde os curandeiros são altamente valorizados por suas contribuições para expandir a nação. O Hospital Real está cheio de curandeiros que vêm aprender novas técnicas e é também onde eles obtêm sua licença para começar sua jornada. Conhecemos um menino chamado Zenoas enquanto ele cura um homem, mas descobrimos que ele nunca recebeu uma educação formal, então ele não tem licença. Quando o homem vai embora, a assistente de Zenoas, Lily, lembra-o de que ele tem uma visita domiciliar, e ela diz que terá o jantar pronto quando ele voltar. Quando ele sai, vê uma garota que está com dor, e um homem chamado Forbes chega, perguntando onde ela esteve. Ela diz a ele que está com dor de estômago, então foi a um hospital, mas não a atenderam porque ela não tem dinheiro. Forbes não se importa, lembrando-a de que ela é apenas uma escrava, e a leva a um cemitério. Quando ele a joga no chão, uma névoa negra aparece e entra em seu corpo, mas ele a afasta com um chute, dizendo que a alimentará se ela encontrar algo valioso. Mas quando ele está prestes a sair, ela de repente o ataca com suas garras, fazendo-o sangrar. Ele tenta fugir dela, mas encontra Zenoas e pede ajuda para ele. Ele explica que seu escravo o atacou, então ele precisa ir para um hospital, prometendo pagar Zenoas se ele cuidar dela. Ela começa a jogar pedras nele, mas ele desvia facilmente de todas, e Forbes fica impressionado. Ele diz a Zenoas para eliminá-la, mas ele se recusa, porque seu objetivo é salvar vidas. Forbes observa que Zenoas poderia ser morto se ele não parar com suas bobagens, mas ele fica chocado quando Zenoas destrói uma enorme pedra com as próprias mãos. Ele fica impressionado com a velocidade da garota, mas usa sua magia para lançá-la em uma casa, dizendo a ela para se acalmar, mas, ao se aproximar dela, percebe que ela está possuída por um fantasma, então usa sua magia para libertá-la. Forbes está impressionado com suas habilidades e diz a Zenoas para curá-lo, mas ele explica que está fora de serviço. Forbes exige que ele o cure imediatamente, então Zenoas diz que vai custar mais, mas Forbes não se importa e joga-lhe uma bolsa de moedas. Ele diz a Forbes que não é suficiente, o que o irrita, e ele observa que já está pagando acima do valor de mercado, mas Zenoas revela que ele é um curandeiro clandestino sem licença. Ele pede para levar a garota como pagamento, e Forbes diz que ele pode tê-la, então ele usa sua magia de cura para salvá-la. Enquanto isso na casa, o fantasma residente, Camila, aparece, e ela está animada para a comida, mas Lily diz a ela que ainda não está pronta. Elas se juntam a uma mulher chamada Sofia, que pede por Zenoas, mas Lily diz a ela que ele saiu, então ela decide esperar por ele. Outra garota chamada Linga chega e Sofia diz a ela para voltar, já que ela já é paciente de Zenoas hoje, mas Linga decide ficar mesmo assim. Uma garota orc chamada Lou entra correndo pela porta, e Lily diz a ela que pode se juntar aos outros, mas somente depois de consertar a porta. Ela pergunta a todos se vão ficar para o jantar, e Lou nota que é a única razão pela qual ela está ali, enquanto as outras meninas também decidem ficar. Lily vai guardar a roupa, mas ao sair, Lou e Linga provam o que ela está fazendo, e ficam maravilhados com o quão bom é. Eles não conseguem parar de comer, então Sofia os avisa que Lily ficará brava com eles. Mas depois de sentir o cheiro da comida, ela também não consegue resistir. Eles acabam comendo tudo e começam a culpar um ao outro. Mas quando Lily retorna, ela pede que expliquem o que aconteceu. Então Sofia menciona como não conseguiram se conter e comeram a comida dela. Eles acabam discutindo entre si sobre quem Zenoas gosta mais, mas Lily lhes diz para não brigar, porque isso o deixará zangado. Ela deseja que todos possam desfrutar de uma refeição juntos, então eles pedem desculpas e se oferecem para ajudar a refazer o jantar, mas ela revela que está sem ingredientes. Camila os ouve, então fica com raiva porque comeram toda a comida. Lily pede que eles consigam mais ingredientes para ela, então eles saem rapidamente, e Lily se pergunta se conseguirá terminar o jantar antes de Zenoas voltar. Quando a escrava acorda, ela se pergunta quem é Zeno, então ele explica que acabou de comprá-la. Ele diz para ela se despir porque precisa ter certeza de que ela está em perfeitas condições, mas, ao tirar a roupa, ele vê o que está causando sua dor de estômago. Então, ele imediatamente a cura, e ela fica maravilhada com seus poderes, mas ele acha que não é nada de especial. Ela agradece a ele por curá-la e se apresenta como tio, mas ele menciona que ela precisa trabalhar para pagar o que deve, e ela concorda em fazer qualquer coisa por ele, então ele pede para ela encontrar ervas para ele. Depois disso, ele observa que ela fez o trabalho dela, então não deve mais nada a ele, o que a surpreende, dizendo a ele que tudo o que fez foi encontrar algumas folhas, mas ele menciona que elas têm o mesmo valor do que ele fez por ela, e ele rasga o contrato de escravidão, mas ela não tem ideia do que fará a seguir. Ela promete contar para ele assim que descobrir o que quer fazer da vida dela, e ele observa que se ela se machucar, pode pedir ajuda a ele, mas menciona que sua cura não é gratuita.
Zeno volta para casa, mas Lily menciona que o jantar não está pronto e as outras meninas chegam com os ingredientes. Camila sente que ele encontrou outra garota, mas ele diz para ela parar de provocá-lo. E Lily fica feliz ao ver que tem o que ela precisa, mas decide fazer chá para todos primeiro. Vemos que Zeno costumava fazer parte de um grupo de aventureiros, mas o líder Aston lhe dá uma moeda de ouro, dizendo que ele nunca ganharia uma em sua vida. Ele diz a Zeno que ele não tem contribuído com nada para o grupo, então eles não precisam mais dele, mas ele lembra a Aston que foi ele quem o convidou. Todos começam a rir, e Aston observa que nunca pode rejeitar alguém útil, mas não sentiria nada se Zeno morresse. Ele menciona que o grupo deles se tornou famoso, então eles precisarão se apresentar na frente de nobres, dizendo a Zeno que não podem tê-lo na equipe. Mas ele lembra que isso só foi possível por causa de sua magia, e Aston observa que a moeda de ouro é seu presente de despedida, alertando-o para nunca contar a ninguém que ele esteve em seu grupo. Enquanto isso, vemos um homem tentando sequestrar Lily, então ela o chuta e tenta escapar, mas ele atira uma flecha em sua perna e ela cai no chão. Ele tenta agarrá-la, mas ela o morde e ele acaba esfaqueando-a. Zeno chega perguntando o que está acontecendo, mas eles dizem que não é da conta dele porque Lily pertence a eles. Ele a compra com a moeda de ouro e ela se pergunta se está prestes a morrer, mas fica chocada quando ele a cura instantaneamente. Ela pensa que ele deve ser um famoso curandeiro, mas ele menciona que nem sequer tem licença. Ela se sente mal porque ele gastou seu dinheiro para salvá-la, mas ele diz que ela não deve se preocupar com isso e pergunta sobre sua casa. Mas ela menciona que não tem uma, então ele decide comprar roupas novas para ela e alimentá-la. No restaurante, Lily se pergunta por que ele não está comendo nada, então ele diz que não está com fome, mas na verdade ele só não tem dinheiro. Um homem chamado Zan chega, e ao ver que está gravemente ferido, Zeno cura seu ferimento, o que o surpreende. Ele dá a Zeno algum dinheiro como recompensa, o que lhe dá a ideia de abrir uma clínica e Lily quer ajudá-lo. Mas ele sabe que administrar uma clínica sem licença é ilegal, então ele não quer envolvê-la. Ela lembra a ele que ele a comprou, então ela sempre o seguirá. E vendo o quanto ela está determinada, ele decide deixá-la ficar com ele até encontrar um lugar seguro para ela. Depois disso, eles vão para uma casa abandonada e Lily se pergunta por que ele escolheu tal área. Então ele menciona que não pode abrir uma clínica na cidade sem uma licença. Lily tem medo de entrar porque ouviu falar de fantasmas e eles podem matar humanos só de tocá-los. Depois de verificar a casa, Zeno acha que é o lugar perfeito para começar a clínica, mas Camila aparece de repente na frente deles, o que assusta Lily. Ela corre em direção a eles, mas Zeno a repele com seu feitiço e revela que já matou centenas de espectros antes. Ele pede desculpas a Camila por incomodá-la e assegura que se ela lhe der o espaço para abrir a clínica, ele não causará problemas para ela. Então ela fica irritada e tenta atacá-lo novamente, mas ela não consegue nem alcançá-lo. Ela não acredita quão poderoso ele é e invoca lacaios para atacá-lo, mas ele os derrota instantaneamente. Ela se pergunta quem ele é, então ele revela que é apenas um curandeiro sem licença, pedindo a ela para lhe dar um quarto para sua clínica no quarto. Então ela diz para ele pegar o primeiro andar. Eles limpam o lugar e Lily pergunta a Zeno Z se ele precisa que ela ajude com a divulgação, mas ele sabe que se anunciarem a clínica, o Instituto Médico Real irá perceber. Ela acha que se não fizerem nada, não terão nenhum cliente, mas onde de repente os visita. Nós aprendemos que Zeno Z estava esperando por ele porque sabe que pessoas normais não se ferem com armas mágicas, o que significa que ele não pode ir a clínicas normais. Ele pede para olhar sua irmã, Sofia, que mostra seu ferimento, e ele percebe que ela foi atingida por uma arma mágica com efeitos tóxicos. Ela se pergunta se ele pode curá-la, mas ele observa que a melhor opção é cortar seu braço antes que as toxinas se espalhem pelo corpo. Ele exige 1 milhão de moedas para o procedimento, então Sofia conta a ele sobre sua reputação e pergunta se ele não mudaria o preço. Ele percebe que ela é uma das grandes líderes das pessoas lagarto nos bairros pobres, e ela rouba mercadores desonestos para devolver o dinheiro ao seu povo. Ela diz a ele para convencê-la porque ela deveria pagar tanto, então ele menciona que também regenerará o braço dela, dizendo que é uma tarefa difícil. Ele observa que depois de ser aproveitado no passado, ele se recusa a trabalhar de graça, então não importa quem ela seja, ele cobrará de acordo com o trabalho que está realizando. Mas ela não entende como ele pode regenerar o braço dela, já que curandeiros normais não conseguem fazer isso, o que o surpreende. Quando Zeno Z inicia o procedimento, ele corta o braço dela com um bisturi e usa seu feitiço de regeneração para fazer o braço dela crescer novamente. Ela fica maravilhada com suas habilidades, enquanto Zond fica chocado ao ver a cabeça de Camila atravessando o teto. Mas Zeno Z o assegura de que ela não tem más intenções.
Depois disso, Lily faz chá e Zenozê se pergunta por que ela fez 3 xícaras, então ela diz que é para Camila. Lily está feliz que o negócio deles está prosperando, já que muitos lagartos têm vindo à clínica, mas ela se pergunta por que eles estão sempre machucados. Então Zenozê explica que há 3 gangues principais na favela que estão sempre brigando entre si. Linda chega de repente e se apresenta como a líder da gangue Wolf Beast Skin. Ele diz a ela que a clínica está fechada, mas ainda vai verificar se alguém está gravemente ferido, e ela nota que é ele quem está prestes a ser ferido. Ela estava confusa que, não importa o quanto ela espancasse a gangue de Sofia, eles sempre se recuperavam rapidamente, mas ela descobriu que é por causa do Zenozê. Ela tenta atacá-lo com um machado, mas ele quebra ao atingir a barreira dele e ela ordena que seus homens o ataquem. Mas os ataques deles não funcionam contra ele, então ela decide destruir a clínica, mas eles ficam chocados quando Camila aparece na frente deles. Ela se prepara para derrotar todos, mas ele a acalma, dizendo que a sala de tratamento é para salvar vidas, então ele não pode permitir que ela mate alguém ali. Linda fica chocada ao saber que Camila o ouviu, e ela pensa que ele é seu mestre, então ela e seus homens pedem desculpas a ele. Ele tenta dizer que não é verdade, mas eles não respondem a nada do que ele diz, e ele percebe que eles não conseguem entender a língua humana. No dia seguinte, um orc chega à clínica, e descobrimos que ele está trabalhando para Law. Mas Zenozê já esperava por isso porque lidou com os homens lagarto e lobisomens, então ele sabia que os orcs viriam também. Ele pergunta ao orc se Law é uma pessoa razoável, então ele diz a Zenozid que ela é sábia e espera que o orc esteja certo sobre ela. Ele pensa em como Sofia tem deixado presentes caros todos os dias, enquanto Linda está construindo um palácio bem ao lado dele porque quer compensar por suas ações. Ele espera não precisar se preocupar com Law fazendo coisas assim, e pergunta ao orc por que ele não a trouxe com ele, então ele revela que ela não pode se mover. Ela revela que irá explodir se ela se mexer, e ele se pergunta se alguém colocou isso em sua comida, mas ela explica que confundiu com um bolinho de arroz e comeu. Zenozê decide sair, dizendo a ela que ela irá expelir a pedra de mana por conta própria, mas ela revela que não há muito tempo antes de explodir. Ela explica que não está preocupada consigo mesma, mas seu problema é que seus homens não deixarão seu lado e eles estão preparados para morrer por ela. Ela quer dar toda a riqueza deles para Zenos, porque ouviu dizer que ele trata crianças de graça, o que significa que ele é uma boa pessoa. Ela lhe dá a chave do tesouro deles, mas ele usa um bisturi para abrir seu estômago e tira a pedra de mana. Ela lhe diz para ter cuidado, porque está prestes a explodir, mas fica chocada quando ele contém a explosão em sua mão. Ela está surpresa porque se ele não a tivesse salvo, ele poderia ter ficado com toda a riqueza deles, mas ele não quer mais do que aquilo pelo qual trabalha, e ela o acha interessante. Ela diz para ele entrar em contatos e precisar de algo, e oferece segurança para sua clínica, mas ele prefere que eles fiquem longe. Depois disso, Zeno vê Lily emburrada, e ela menciona que é porque as outras meninas continuam visitando ele recentemente. Ele não entende por que estão indo à sua clínica mesmo quando não estão machucadas, então ele acha que devem estar entediadas. Mas Camila observa que elas estão interessadas nele, e provavelmente começariam uma guerra por causa dele. Lily se preocupa porque ela não é tão bonita quanto elas, mas Camila diz a ela que todas as donzelas apaixonadas são bonitas. Ele acha que eles não lutariam entre si por ele, mas fica chocado quando cada um vai à clínica e pede seu apoio, porque decidiram declarar guerra às outras raças. Quando estão prestes a começar a lutar, Zeno e Lily chegam ao campo de batalha, mas ele apenas diz para lutarem até ficarem satisfeitos. Eles ficam felizes por terem sua aprovação, então Sofia propõe que quem vencer a luta ficará com ele, e todos concordam com isso. Quando a batalha começa, Sofia pega suas facas e imediatamente vai atrás de Linga, mas ela desvia dos ataques de Sofia. Law corre em direção a Sofia, mas ela sai do caminho e Law acaba se chocando com os outros. Todos os outros começam a atacar também, mas depois de lutar o dia todo, eles percebem que ninguém está caindo. Então Zeno revela que ele os estava curando. Ele diz a eles que podem lutar o quanto quiserem, mas ele continuará curando-os, pois eles são seus pacientes, e ele espera ser pago por isso. Fazer justiça aos criminosos. Ela revela que é a mais jovem vice-comandante na história dos Cavaleiros Reais, e recebeu o apelido de Rosa de Ferro, que as pessoas acham que é por causa de sua paixão pelo dever, mas ela pensa que é por causa de seu rosto, já que não consegue sorrir desde que sua mãe faleceu. Depois que Krishna vai embora, Camila diz a Zenos que ele não deve dar atenção a ela, porque a história dela não é tão incomum, dizendo que ela já viu pior desde que vive há 300 anos. Zeno tira a bandeira que colocou para garantir que ninguém viesse à clínica, e Sofia chega para tratar de seus ferimentos, mas Krishna de repente retorna. Ambos sacam suas armas, e Lily observa que Sofia se perdeu e acabou ali.
mas Krishna pergunta a Sofia o que aconteceu com seu braço. Ela acha que foi o mediador que a curou, e menciona como ele está reunindo os criminosos nos bairros pobres para ameaçar seus residentes inocentes. Mas Sofia lhe diz que elementos ruins estão presentes em todas as partes da sociedade, e revela que a rede de tráfico de pessoas está sendo comandada por um aristocrata chamado Kal. Mas Krishna acha difícil de acreditar, porque ele é apaixonado por educar crianças órfãs. Sofia pensa que a razão pela qual é fácil enganar Krishna é porque ela só olha as coisas superficialmente. Mas Sofia observa que o mediador não se importa com a aparência e que ele até curaria Krishna se ela estivesse ferida. Zeno diz a ela que ele é o mediador, mas ela se recusa a acreditar, pensando que ele não é um mestre em cura, já que se especializa em defesa. Ele tenta convencer ela de que está dizendo a verdade, mas ela não acredita nele, e nota que ele se aliou aos demi-humanos, então ela sai para encontrar uma nova base. Depois disso, Krishna encontra-se com Kal e diz a ele que há um grupo de ladrões atuando na área, então ela precisa inspecionar a segurança na mansão dele para garantir que ele está seguro. Ele a mostra o lugar e ela pensa que está apenas perdendo seu tempo, porque não há nada estranho acontecendo ali. Ela pergunta a Kal se pode usar o banheiro dele e continua a olhar ao redor, pensando que ele tem segurança demais para alguém do nível dele. Ela olha ao redor e vê um poço, e ela vai verificar, percebendo que há um grupo de crianças sendo mantidas lá. Ela lhes diz que é uma heroína e promete salvá-las, mas Kal de repente atira nela por trás. Ele diz a ela que não deveria estar se intrometendo em seus assuntos, e ele se prepara para acabar com sua vida, mas Zeno e Sofia chegam. Ele sabe quem é Sofia e acha que ninguém se importará se ele atirar nela, mas de repente ele atira em Zenos. Ele começa a rir, pois acha que Zenos está morto, mas quando a poeira baixa, ele fica chocado ao ver que Zenos está completamente bem. Kal continua atirando nele, mas o escudo o protege, e quando Kal tenta pegar sua outra arma, ele a derruba acidentalmente e cai. Zenos a pega e aponta para ele. Então ele implora para deixá-lo ir, mas Zenos se recusa a poupá-lo. Então ele começa a pedir desculpas a Krishna, mas Zeno nota que ele deveria estar pedindo desculpas às crianças. Ele atira em Kal, e Krishna se pergunta se ele está morto, mas Zeno menciona que o limitador estava ligado, então ele provavelmente ainda está vivo. Ela diz a Zeno que é tarde demais para salvá-la, então ele deveria relatar tudo aos Cavaleiros Reais, mas ela fica chocada quando ele a cura e regenera seu braço. Ela percebe que ele realmente é o mediador e pensa que um herói é alguém perfeito como ele, mas ele observa que ninguém é perfeito. Ele diz a ela que ela ainda é uma heroína para as crianças, e ela percebe que, embora pensasse que sua mãe era uma vítima, ela era realmente feliz quando ia às favelas para alimentar as crianças. Ela começa a chorar e nota que, embora sua mãe tivesse defeitos, ela ainda é sua heroína. Depois de salvar as crianças, Zeno e Sofia decidem partir porque os Cavaleiros Reais chegarão em breve, mas Krishna para e pergunta por que ele a salvou. Ele observa que é porque ela ainda precisa pagar por usar sua cama, e ele também adicionou o custo de curá-la à conta, e ela o acha divertido. Voltamos para quando Astin encontrou Zenos na rua, e ele o convida para se juntar a ele, mas Zenos acha que pessoas das favelas não podem se tornar aventureiros. Astin diz a ele que seu status não importa se ele tiver habilidades, e ele pergunta a Zenos se ele pode fazer algo, então ele menciona que conhece magia de cura. Astin não acredita, mas ainda o aceita, porque na verdade ele estava apenas procurando por um escravo. 3, 2, 1... Depois disso, vemos Astin lutar contra um lobo, e Zeno secretamente cura seus ferimentos, permitindo que ele use sua espada para abater o lobo. Mas ele acha que Zeno é inútil, então depois de demiti-lo, ele vai com o resto do grupo para completar um trabalho para um nobre chamado Fennel, e eles planejam terminá-lo rapidamente para poderem voltar a beber. Eles encontram um grupo de criaturas mágicas, então Aston diz a outro membro chamado Guile para usar magia defensiva. Ele corre em direção às criaturas, mas uma delas queima seu braço, e ele percebe que uma delas está prestes a ser comida. Então ele diz ao mago chamado Anders para usar magia de ataque, mas ele está com muito medo para fazer qualquer coisa, então Aston pensa em demiti-lo também. Ele diz a Guile para se apressar com a magia defensiva, então ele revela que já está usando, mas parece que não está funcionando. Eles são forçados a recuar, e Aston grita com todos por lutarem contra monstros rank B, mas Anders menciona que Aston também não fez nada. Guile se pergunta se foi realmente Zeno quem os estava curando, e Aston observa que não é possível, mas eles ainda precisam de um curandeiro, então contratam uma garota chamada Yumin, antes de voltarem para a caverna. Ela se pergunta por que eles precisam da ajuda dela, mesmo que sejam famosos por saírem de batalhas sem um arranhão, então ele diz a ela que muita coisa aconteceu. Eles perguntam sobre o outro membro que quase foi comido, então ela revela que ele vai sobreviver, mas não poderá continuar sendo um aventureiro. Aston acha que não importa porque eles não precisam dele no grupo, dizendo a todos que ele não era forte o suficiente.
Quando eles entram na caverna, as feras imediatamente lançam bolas de fogo neles e Anders acaba sendo atingido. Yumin menciona que ele pode morrer se um curandeiro de verdade não cuidar dele, então eles decidem recuar novamente, e Aston grita com Gil porque ele acha que Gala não estava usando sua magia defensiva. Mas Yumin revela que Anders teria morrido instantaneamente se a magia não estivesse em ação, e Aston diz a ela para curá-lo rapidamente. Mas ela observa que ele precisa ser levado a um hospital, porque mesmo os curandeiros de alto nível não poderão ajudá-lo em tal ambiente. Aston se pergunta se Zeno realmente os estava curando porque eles têm se machucado desde que ele partiu, mas ele diz a si mesmo que isso não é possível. Depois disso, o mordomo de Fennel entrega uma carta a Aston, dizendo-lhe para nunca mais mostrar seu rosto ao seu mestre. O mordomo menciona que se tivessem dito que o trabalho era demais, Fennel poderia ter feito outros arranjos para o aniversário de sua filha, mas Aston não conseguiu completar a missão, então Fennel não podia dar nada para ela. Aston tenta culpar Zeno, mas percebe que nunca disse oficialmente a ninguém que Zeno era um membro do grupo. Ele pede ao mordomo para lhe dar uma chance, e anota que planejam contratar novos membros, então não o deixarão na mão. Mas Gil acha que é uma má ideia porque não tem um plano, mas Aston menciona que trará Zeno de volta. Enquanto eles se dirigem para as favelas, Gil se pergunta como irão encontrar Zeno, e Aston planeja contratar os 3 líderes demi-humanos para ajudá-los. Ele vai até Sofia primeiro, mas ela começa a rir ao perceber que ele é quem expulsou Zeno de seu grupo, e diz-lhe para ir embora porque Zeno tem coisas mais importantes a fazer. Então Aston fica zangado, mas decide recuar porque sabe que não é páreo para ela. Depois disso, ele vai até Linga e Law, que lhe dão a mesma resposta, e Law o avisa que os orcs irão puni-lo se ele incomodar Zeno. Aston acha que devem estar falando de outra pessoa com o mesmo nome, mas ele vê Zeno com Lily, então os para, e Zeno fica surpreso ao vê-lo ali, mas ele nota que está ocupado e decide ir embora. Então Aston diz que veio encontrá-lo, dizendo-lhe para voltar para sua festa, mas Zeno recusa sua oferta. Ele diz a Aston que se ele está tão desesperado, irá se juntar a eles em uma missão quando tiver tempo livre, mas espera ser pago por seus serviços. Aston diz a ele para não agir com arrogância, porque ele ainda não tem um lugar nos becos, mas fica surpreso enquanto pessoas na rua se aproximam de Zeno e começam a agradecê-lo. Aston lembra-lhe como o acolheu e lhe deu um lugar no mundo, mas Zeno não se importa e decide partir, o que o deixa zangado. Ele tenta atacar Zeno por trás, mas Krishna atira nele, e Zeno se pergunta o que ela está fazendo lá. Então ela explica que veio para se encontrar com ele, mas ele observa que não mora lá. Então ela menciona que estava perdida. Ela decide prender Aston, mas ele jura que foi Guile quem o fez fazer isso e foge. Na clínica, Zeno se encontra com os outros, que lhe contam como Aston conversou com todos eles, então eles enviaram seu homem para espioná-lo, mas o perderam depois que ele fugiu. Lily acha que ele pode ter ido para casa, mas Sofia menciona que ele pode ter ido para o sindicato subterrâneo, porque eles aceitam qualquer trabalho se o preço for justo. Camila acha que a situação financeira dele deve estar ruim, já que ele estava procurando por Zenos, o que significa que ele não pode contratar ninguém do sindicato subterrâneo. Mas Sofia revela que há uma pessoa chamada O Guia, que aceita trabalhos em condições específicas, mesmo que ele não receba pagamento. À noite, Lily vê que Zeno ainda está acordado, então ela faz chá para ele e dá-lhe um tapinha na cabeça porque ele sempre cuida dela. Depois que ela adormece, Camila pergunta a Zeno se ele está agitado por causa de sua interação com Aston. E ele menciona que ela é uma pessoa legal, já que está preocupada com ele. Ela pergunta a ele como ele aprendeu magia de cura enquanto estava nas favelas, então ele revela que tudo começou quando ele tentou reviver um cadáver, o que a choca, já que é magia proibida. Ela revela que quando estava viva, as pessoas usavam feitiçaria para criar golems, que trabalhavam sem parar pois não sentiam dor. O chão de repente começa a tremer, e ela vai ver o que está acontecendo, mas fica chocada ao ver um golem destruindo as favelas. Vemos que o golem foi criado pelo guia a pedido de alguém que quer ferir Zeno, e ele acha que é também a maneira perfeita de testar sua criação. Zeno e Camila vão para as favelas, e os 3 líderes também chegam, revelando que o golem feriu seu povo. Eles se perguntam o que é, então Zeno explica que é uma forma de vida artificial, mas a magia para criá-la foi perdida há muito tempo. Ele se pergunta se alguém sabe de onde veio, e Lolth revela que um de seus orcs a viu vindo do fundo das favelas, o que o faz se perguntar se é obra da guilda subterrânea. Mas ele sabe que não é hora de pensar nisso, e ele diz a todos para reunir todos os feridos em um só lugar. Enquanto isso, o guia observa o golem de longe, e pensa que ainda pode ser melhorado, mas acredita que deve ser capaz de matar o Zeno, se perguntando como ele reagirá enquanto as pessoas próximas a ele morrem. Zeno continua curando todos,
mas está irritado porque não está recebendo por isso, e também está preocupado com Lili. O guia o acha impressionante, percebendo que ele é um excelente curandeiro, mas sabe que nada importa até que eles possam parar o Golem. Zeno consegue curar todos, e ele espera que o Golem simplesmente vá embora, mas Camila menciona que ele não irá embora até que tenha cumprido sua ordem. Ela acha que algo está errado, porque a pedra mágica de alta pureza que forma o núcleo dos Golems só é encontrada no continente mais ao sul, onde o castelo do Senhor Demônio estava localizado. Ela acrescenta que a pedra deveria ter sido usada durante a Guerra dos Manfiends, e os sistemas para magia negra foram perdidos há muito tempo. Os outros ingredientes para fazer um golem também são difíceis de adquirir, então ela não entende quem está por trás disso, mas Zeno anota que ele precisa parar isso. Os outros decidem se juntar a ele, e ele pergunta a Camila como derrotá-lo, então ela menciona que eles precisam destruir a pedra mágica que compõe seu núcleo. Então ele diz aos outros para lutarem contra o Golem enquanto ele os apoia com sua magia. Eles correm em direção a ele e atacam suas pernas, fazendo-o cair no chão, mas ele imediatamente se regenera. Ele lança a Linga pelos ares através das casas, mas ela está completamente bem, graças à cura do Zeno. Ele se lembra de que precisa estar perto deles, porque quanto mais longe está, mais fraca sua magia se torna. Ele também sabe que não pode usar diferentes tipos de magia ao mesmo tempo, então precisa usá-los de acordo com a situação. Depois de ver a luta do Golem, Zeno tem uma ideia e diz aos outros para atacarem as pernas dele. Mas enquanto seguem suas ordens, eles veem que está prestes a cair sobre uma criança. Ele corre para salvá-la, mas o Golem garante que não a esmague, e Camila fica chocada ao ver isso, porque não deveria ter livre-arbítrio. Então Zeno escaneia, percebendo que a pedra mágica está no lado esquerdo do peito, e ele vê que Aston está dentro dela. 3, 2, 1... Enquanto isso, o guia menciona que a melhor maneira de criar vida é combinar um ser humano com uma pedra mágica, para que eles formem um novo núcleo. Ele acha que Aston foi a melhor escolha, porque ele só tinha emoções negativas. E ele se pergunta como Zeno Z terminará a luta, porque a única maneira de vencer é matando Aston. Zeno Z diz a todos os outros para saírem, mas eles asseguram que ainda podem lutar, e ele se lembra de como seu professor lhe disse que os curandeiros não deveriam lutar na linha de frente, mas ele observa que é o único que pode terminar a luta, então todos decidem confiar nele. Depois que eles saem, Zenos acha estranho que alguém tão egoísta como Aston acabou de salvar uma criança, e ele se lembra de Gael, que lhe contou a razão pela qual Aston é obcecado por poder e dinheiro. Aprendemos que é porque a irmã dele morreu, já que ele não tinha dinheiro para comprar remédios para ela. E ele sempre achou estranho que Aston soubesse que Zenozé não tinha lugar no mundo. Mas ele percebe que é porque Aston é igual a ele, e o Golem o ataca, mas ele aumenta o bisturi para cortar o braço dele e abre o peito do Golem. Ele vê Aston, mas diz que é a última vez que se verão, e ele o ataca com seu bisturi. O guia está decepcionado, pois não hesitou em matar Aston, mas fica chocado ao ver Zenozé retirando a pedra mágica do corpo de Aston, enquanto o cura ao mesmo tempo. Ele não pode acreditar que Zenozé ainda é capaz de fazer isso, porque ele acabou de curar centenas de pessoas e apoiar seus amigos que lutaram contra o Golem. Aston se pergunta por que Zenozé o salvou, então ele explica que precisa que Aston lhe diga quem está por trás de tudo, porque ele vai fazer com que eles lhe paguem por todo o trabalho que ele fez. Ele acrescenta que, embora Aston seja uma pessoa má, ele ainda o tirou das favelas e lhe deu a moeda de ouro, o que levou a salvar Lily e abrir a clínica. Mas ele observa que a maior razão pela qual está salvando Aston é porque ele precisa fazer seu trabalho como curandeiro. Zenozé destrói a pedra mágica e Aston menciona que se sente mal, porque agora percebe o quão incrível Zenozé é. Ele entende que o partido dele só se tornou bem sucedido porque ele estava apoiando-os, e ele se pergunta se Zenozé está se vingando dele ao fazê-lo viver depois de ter perdido tudo. Mas Zenozé observa que não pensou tão à frente, e Aston pede desculpas por tudo que fez, mas Zenozé diz para ele se levantar, porque não pode bater nele enquanto ele está no chão. Zenozé nota que finalmente tem a chance de se vingar, e depois de energizar seu punho com magia, ele o derrota completamente. Quando Aston acorda mais tarde, Krisha o prende, dizendo que Zenozé contou a ela tudo o que aconteceu. Ela observa que Zenozé levou sua espada para pagar os danos que causou, então ele percebe que perdeu tudo, mas ela acrescenta que Zenozé deixou uma moeda de ouro para ele. Ela menciona que a Zenozé não quer trabalhar com ele novamente, e ele se lembra do momento em que expulsou a Zenozé da festa, então ele se arrepende de tudo. Os outros veem o quanto a Zenozé está cansada, e mesmo que ele diga para descansarem, eles decidem ajudá-la e garantir que ela chegue em casa. Quando chegam à clínica, Camila menciona que está desapontada por Zenozé ter sobrevivido, pois estava ansiosa para ter um lugar só para ela novamente. Mas Lily revela que estava tão preocupada que ficava andando pela casa, o que a faz sentir-se envergonhada. Lily também menciona que ficou preocupada quando Camila contou a situação, mas sabia que Zenozé voltaria,
e o recebe de volta para casa. Grisha revela que investigaram o ataque do Golem e descobriram que o guia está por trás disso. Então, Xenozi comenta que se lembrará dele, já que ainda precisa pagar pelos danos que causou. Sofia menciona que também investigou sobre ele, contando a todos que ele está sempre sozinho, e acabou de começar a trabalhar na guilda subterrânea. Grisha observa que ele apagou seus rastros, mas os líderes acham que ele vai voltar, pensando que ele já está planejando seu próximo movimento. Mas ela diz para eles pararem de especular e eles começam a discutir com ela. Então, Xenozi diz a eles para se acalmarem e os expulsa de sua clínica, dizendo que eles não têm permissão para brigar ali. Depois disso, Lily percebe que Xenozi está cansado e está prestes a convidá-lo para ir às águas termais. Mas Sofia de repente irrompe pela porta e se adianta. Ele concorda em ir com ela, e ela diz que está ansiosa por isso, mas as outras garotas chegam uma após a outra, e todas o convidam para ir à fonte termal. Ele decide ir com todas, mas se pergunta por que elas estão tão obcecadas por fontes termais, perguntando a Lily o que ela queria conversar, mas ela diz para ele esquecer. Camila comenta que gosta de ver as garotas brigando por ele, mas menciona que não vai a uma fonte termal há muito tempo, então decide se juntar a elas. Vemos o banho de Zeno e dos homens, mas Sofia de repente se junta a ele, dizendo que ninguém vai incomodá-los, porque ela colocou uma placa mencionando que o banho está sendo limpo. Ela comenta que nunca esperava que todos se dessem bem, dizendo que ele pode um dia mudar o mundo, mas ele se pergunta por que ela está se aproximando. Ela revela que estava conversando com ele para distraí-lo e tentar agarrá-lo, mas Linda de repente se junta a eles e avança sobre Zeno, mas Sofia a impede e elas começam a lutar por ele. Lola emerge da água, revelando que ela estava esperando por Zeno, e ela se junta à luta, mas Krishna também aparece, dizendo às meninas que elas não deveriam estar no banho dos homens, mas elas sabem que ela também está lá por Zeno, então começam a se unir contra ela. Porém, ele fica irritado, pois não consegue relaxar, e diz para elas voltarem para o próprio banho. Vemos Yumin no banho feminino, e ela fica surpresa ao ver as meninas, perguntando-se como um grupo tão misto se formou. Lola começa a se gabar de seus atributos, e vemos que Lily está com ciúmes, revelando que lhe falta confiança, porque ela tem um peito pequeno, mas ela fica feliz ao ver que Yumin é igual a ela. Camila observa que maior nem sempre é melhor, dizendo que os Zeno podem preferir peitos menores, mas ela se pergunta por que Camila é transparente. Yumin percebe que ela é um fantasma, e se prepara para exorcizá-la, então ela rapidamente voa para longe. Yumin olha ao redor, percebendo que as outras meninas estão relaxando, então ela se pergunta se estava apenas imaginando coisas. Depois disso, Zeno janta com as garotas, mas percebe que Krishna não está sentada com elas, e ela explica que não quer ser vista com semi-humanos, já que é uma cavaleira real. Lily vai dormir, e Zeno conversa com Camila, dizendo que não conseguiu aproveitar a refeição porque as garotas ficaram bêbadas. Ele se pergunta como Camila conseguiu chegar lá, porque sabe que ela não deveria estar no sol. Então ela revela que possuía o cajado de Lily, dizendo a ele que pode usá-lo porque está apegada a ele. Ele se pergunta se pertencia a ela quando ainda estava viva, mas ela diz que não consegue se lembrar, e ele percebe que ela não gosta de falar sobre o passado. No dia seguinte, todos ouvem uma explosão, então Yumin vai para a cozinha, onde percebe que o braço do chefe foi queimado. Ela usa seus poderes para curá-lo, mas observa que os primeiros socorros são o melhor que ela pode fazer, pensando que ele nunca mais poderá usar o braço. Mas Zeno aparece de repente, percebendo que o homem está ferido, e Yumin observa que ele precisa ir ao hospital real, onde os curandeiros podem usar feitiços avançados para ajudá-lo a se recuperar. Mas Zeno acha que ele não precisa, e Lily pergunta o que aconteceu. Então ele explica que foi apenas um incêndio na cozinha. Ele observa que precisam ir embora, mas revela que gostou da comida da noite passada, então decide curar o homem de graça. Ele se recupera imediatamente e Yumin não consegue acreditar que seu braço foi completamente curado, percebendo que Zeno é diferente. Yumin relata ao seu superior chamado Becker e conta-lhe sobre Zeno. Então ele pergunta se ela se lembra de algo sobre ele. Ela descreve sua aparência, e Becker decide procurá-lo, pensando que ele deve morar nas favelas, porque não tem um registro oficial. Depois disso, vemos Becker na clínica, quando um semi-humano comenta que o viu em péssimas condições. Zeno verifica seus pulmões e percebe que Becker tem a doença do pulmão vermelho, que já matou inúmeras pessoas no passado. Ele diz a todos para ficar para trás, porque é altamente contagioso, mas ele se pergunta por que Becker tem isso, já que já foi erradicado graças a uma cura. Becker fica impressionado com seu diagnóstico, e ele se apresenta como um curandeiro de elite do Hospital Real. Mas Xenozi se pergunta se ele realmente tem a doença do pulmão vermelho. Yumin junta-se a eles, dizendo a Becker que ele é imprudente, porque se deixou ficar doente para poder encontrar-se com Xenozi. Ele revela que tomou uma droga que desenvolveu, o que lhe dá sintomas semelhantes à doença do pulmão vermelho.
mas ele assegura a todos que não vai morrer, porque já tomou o antídoto. Yumin revela que inventou a cura para várias doenças, incluindo o pulmão vermelho, por isso recebeu o título especial de curandeiro de elite. Ele pergunta a Xenozi sobre seu casaco, então ele revela que pertencia ao seu mestre, e eles perguntam seu nome, mas Xenozi observa que não sabe. Becker o convida para trabalhar no Hospital Real, dizendo que precisam de sua ajuda para resolver um problema. Mas as garotas chegam de repente, revelando que foram lá porque viram uma bandeira vermelha do lado de fora. Ele percebe que Camila a colocou, porque notou que algo estava errado, e as garotas dizem a Becker para ir embora. Mas ele decide mudar sua abordagem, dizendo a Xenozi para considerar isso uma encomenda, e ele concorda em trabalhar com o Hospital Real. Sofia questiona sua decisão, mas ele explica que precisa deles ao seu lado, e ele lembra que eles salvaram inúmeras vidas nas favelas, distribuindo a cura para o pulmão vermelho sem pedir pagamento. Os líderes percebem que são boas pessoas, e Xenozi se pergunta se Becker conhece seu mestre. Então ele promete contar tudo a Xenozi se ele vier ao Hospital Real. Ele observa que ajudará Xenozi a viver uma vida pacífica assim que o problema deles for resolvido, e o recebe oficialmente em seu grupo. Xenozi chega ao Hospital Real e Becker o convida para o seu escritório, onde ele fala sobre sua missão. Ele observa que precisa da ajuda de Xenozi para coletar informações sobre as pessoas desaparecidas, revelando que agora ele é um estudante de pesquisa especial para que ele possa participar dos programas no hospital. Becker explica que ele vai atuar como um curandeiro que voltou do exterior e diz para ele não se preocupar com as pessoas descobrindo sua identidade, porque ele tem um curandeiro de elite que garante por ele. Xenozi vai para o dormitório e fica surpreso ao ver Lily. Então Yumin explica que ela pode ficar lá porque faz parte da família dele. Ela menciona que é sua esposa, mas Yumin diz que nos documentos ela é sua irmã. E ele fica feliz que ela está lá porque ele estava preocupado em deixá-la para trás. Depois que Yumin sai, Lily pergunta a ele se ele a deseja, mas ele lembra que ela deve agir como sua irmã, perguntando quem a ensinou a falar assim. Então Camila admite que foi ela quem a ensinou, e ele lembra que há inúmeros curandeiros no Hospital Real que poderiam se livrar dela se a encontrassem. Mas ela menciona que não tem medo deles, porque eles não são tão poderosos quanto ele. Vemos o Xenozi comendo com Yumin, e ele se pergunta como os estudantes podem obter uma licença normal de curandeiro. Então ela explica que eles precisam primeiro ir para a escola por alguns anos antes de fazer o exame de curandeiro, que precisam passar para obter a licença. Ela observa que há muitas oportunidades de trabalho para eles depois de passar no exame, e eles podem até fazer um exame de promoção depois de se destacarem. Mas Xenozi pergunta a ela sobre as pessoas que desapareceram, então ela conta a ele sobre seu veterano chamado Efrid, que é o vice-diretor do laboratório. Ela observa que ele é incrivelmente talentoso e ajudou Becker a criar a cura para a doença do pulmão vermelho. Então Xenozi quer encontrá-lo, perguntando a ela se tem alguma pista. Mas o professor Goldring aparece de repente e revela que ele é um curador avançado de classe 7 que serve como vice-diretor do Hospital Real. Ela explica que os 3 níveis de cura são divididos em 7 classes, e a atual classe de Goldring é a mais alta que um curandeiro pode alcançar sem se tornar um curandeiro de elite. Xenozi se pergunta por que há tantas pessoas com ele, então ela observa que ele tem a maior autoridade no momento, já que o atual diretor é muito velho para cumprir seus deveres. Ela acrescenta que depois que ele se tornou vice-diretor, o Hospital Real tem dado menos atenção aos pacientes pobres, porque ele quer que os curandeiros priorizem os ricos. Ela acha que o objetivo dele é avançar sua agenda política, contando para a Xenoaci sobre os rumores de que ele alcançou sua atual classe por causa do apoio que recebeu dos nobres. Zenos quer se afastar dele, mas ela explica que ele não pode evitar Goldron, porque ele pode estar envolvido no desaparecimento de Efrid, revelando que ele o emprestou do laboratório de Beckers. Nós aprendemos que Efrid concordou com isso, pois ele achou que seria uma boa experiência de aprendizado, mas ele desapareceu após um mês. Zenos se pergunta como pode abordar Goldron, então ela lhe diz para apenas se destacar na aula, já que Goldron o contatará quando reconhecer seu talento. Mas Zenos acha que não se destacará porque não há nada de especial nele, então ela percebe que ele não sabe o quão talentoso ele é. Um garoto chamado Crescent de repente os interrompe, e ele reconhece Zenos como um estudante especial de pesquisa, dizendo a ele para fazer o seu melhor para não envergonhar seus patrocinadores. Ele se pergunta o que há de errado com Crescent, então Yumin revela que ele está na turma dela, mas ficou arrogante depois que o grupo Goldron o recrutou. Em um flashback, vemos Zenos tentando reviver uma pessoa, mas seu mestre o impede, dizendo que seus poderes devem ser usados apenas nos vivos. Ele treina com uma garota chamada Veritra, e seu mestre observa que sua magia está melhorando, mas diz a eles para não ficarem convencidos, pois curar feridas os torna apenas um curandeiro de 3ª categoria. Eles lembram que ele lhes ensinou como curandeiros de 2ª categoria podem curar completamente uma pessoa, enquanto os de 1ª classe podem tornar o mundo um lugar melhor, e seu mestre está feliz que eles se lembram de seus ensinamentos.
Voltamos ao presente enquanto Zenos assiste a uma palestra sobre os mortos-vivos e descobrimos que ele já sabe sobre eles porque os enfrentou enquanto era aventureiro. O professor pergunta aos alunos se tem dúvidas, e um deles pergunta sobre espectros, então ele explica que eles são os mais poderosos entre os mortos-vivos. Mas os curandeiros não sabem muito sobre eles porque são extremamente raros, e a maioria dos grupos que os enfrentaram foram dizimados. Então ele aconselha a todos a fugirem se virem uma aparição, dizendo que as que podem falar são incrivelmente perigosas. Mas Zenos fica surpreso ao ouvir isso, já que Camila consegue falar. O professor pergunta se eles já lutaram contra mortos-vivos antes, então Crescent se gaba de ter derrotado 30 fantasmas, e todos acham que ele é incrível. Ele pergunta a Zenos se ele também já derrotou fantasmas antes, e Zenos sabe que poderia exorcizar 50 deles instantaneamente, mas apenas diz a todos que pode derrotar 30 de uma vez. Mas eles acham que ele é ridículo, e o professor pede para ele explicar. Então ele menciona que usou sua magia de cura para eliminar os fantasmas do labirinto subterrâneo. Mas o professor não consegue acreditar porque o labirinto é tão perigoso que até grupos de classe ouro o evitam. Crescent acha que ele está mentindo, então diz para ele parar de falar bobagens, e o próximo professor começa sua aula sobre círculos mágicos. Ele pede aos alunos que desenhem um no quadro negro, então Crescent desenha seu melhor círculo mágico, o que impressiona o professor. Ele quer ver o que Zenos pode fazer e descobrimos que ele não sabe muito sobre círculos mágicos, mas se lembra que seu mestre lhe mostrou um há muito tempo atrás, então ele desenha no quadro. Crescent acha que acabou de inventar, mas o professor percebe que é um feitiço avançado de regeneração, e Zenos revela que pode fazer crescer partes do corpo perdidas. O professor não consegue acreditar, mas acha que ninguém pode ativá-lo porque requer uma quantidade insana de mana. Mas Zenos ativa-o na hora e nota que não é tão útil, já que ele não precisa dele para fazer crescer partes do corpo perdidas. Depois disso, o subordinado de Goldron fala sobre Zenos, dizendo que ele pode derrotar 30 fantasmas de uma vez, e outro homem informa que os mortos-vivos se reuniram no cemitério. Goldron acha que é a chance perfeita para testar Zenos, então decide enviá-lo para lá, perguntando-se se ele pode cumprir suas promessas. Os alunos se reúnem para lidar com os mortos-vivos e usam seus feitiços de cura para exorcizar os fantasmas, mas acabam cercados. Então, Zenos usa sua cura poderosa para salvá-los, e Yumin não consegue acreditar que ele derrotou todos os fantasmas de uma vez. Mas Crescent leva o crédito por suas ações, e diz a todos para relatarem seu sucesso aos professores. Ele se prepara para sair com os outros, mas o rei zumbi aparece de repente, e eles dizem para ele cuidar disso, então ele surta, mas Yumin e Zenos se recusam a ajudá-lo. Ele diz a todos para correrem enquanto ele ganha tempo para eles, e usa seu feitiço mais forte no monstro, mas não tem efeito, e ele luta para desviar dos ataques do monstro. Yuman acha que os fantasmas se reuniram no cemitério por causa do rei zumbi, revelando que eles são atraídos por criaturas mortas-vivas de alto nível, e Zeno percebe que Crescent está em apuros. Ela diz a Zeno para não ajudá-lo porque ele merece sofrer, mas Zeno sabe que ela está preocupada com ele porque não o deixou para trás. O monstro o pega e se prepara para comê-lo, enquanto ele começa a implorar por ajuda. Então, Zeno usa sua mega cura para obliterá-lo. Crescent se pergunta por que eles o salvaram, então Yuma o lembra que ele estava implorando por ajuda. Mas Zeno pensa sobre o que ela lhe disse, e percebe que os mortos-vivos estavam sendo atraídos por Camila. Zeno retorna para casa e diz a Camila que os mortos-vivos se reuniram no cemitério por causa dela, então ela se pergunta se ele quer expulsá-la, mas ele acha que é mais seguro mantê-la ao seu lado porque ela afeta o ambiente ao seu redor, e ela o chama de esquisito, já que ele quer morar com um espectro. No dia seguinte, a secretária de Goldron elogia Crescent por eliminar os mortos-vivos, dizendo que os outros estudantes ficaram impressionados com seus poderes. A secretária acha que Zeno não conseguiu corresponder às expectativas deles, mas Crescent sente que deve algo a ele, então revela que foi Zeno quem derrotou os mortos-vivos. Becker diz a Zeno que Goldron quer entrevistá-lo e observa que ele não fala com qualquer um porque comanda a maioria do apoio no Hospital Real. Zeno se pergunta por que ele tem mais autoridade do que Becker, já que ele é um curandeiro de elite, então ele observa que seu título não lhe dá poder político, pois ele apenas o ganhou desenvolvendo medicina. Zeno encontra Goldron, que observa que os curandeiros moldam a história do país, portanto, têm o poder de influenciar o público, mas a classe dominante colhe a maioria dos benefícios, então ele quer se juntar a eles no futuro, dizendo que isso fortalecerá sua facção para que possam receber o tratamento que merecem. Ele explica que nem toda vida é igual, então os nobres devem receber tratamento especial no hospital, e pede a Zeno para mostrar-lhe seu círculo mágico. Ele desenha em um pedaço de papel e Goldron verifica para avaliar o nível de conhecimento dele, percebendo que está incrível e o aceita em seu laboratório. No dia seguinte, Zeno junta-se aos acompanhantes de Goldron e eles andam pelo hospital enquanto Crescent observa que o recomendou para o laboratório. Zeno se pergunta por que ele faria isso, e ele explica que quer usá-lo para subir na vida.
Ele nota que eles se juntarão a Goldrun enquanto ele visita seus pacientes, porque ele quer criar uma impressão enquanto cura os nobres. Mas Zeno corre para dar uma olhada mais de perto. Ele vê um paciente que torceu o tornozelo e Goldrun percebe que é uma distensão. Então ele reúne magia de 3 de seus alunos e a usa para curar a perna do homem. Zeno retorna a Crescent e pergunta a ele sobre o feitiço que Goldrun usou. Então ele revela que se chama magia de transferência de saúde e usa a força vital das pessoas para aumentar a recuperação. Ele explica que Goldrun precisa de vários doadores para curar seus pacientes, assim ele pode minimizar a carga sobre eles, e Zeno percebe que é por isso que ele tem tantas pessoas com ele. Mas Crescent observa que ele também está fazendo isso para a eleição, porque o atual diretor Shaubar está perto de se aposentar, então Goldrun está tentando garantir votos para se tornar o próximo diretor. Crescent acha que pode chegar ao topo bajulando-o, mas Zeno pergunta a ele sobre Aifread, e Crescent revela que ele desapareceu depois de ser convidado para jantar. Ele explica que Goldrun só convida seus favoritos para jantar e observa que tem inveja deles porque estão garantidos a ter um futuro brilhante se Goldrun se tornar o diretor. Depois disso, Zeno relata a Becker, que observa que eles precisam de mais evidências, dizendo a Zeno que ele deve se tornar um dos favoritos de Goldrun para infiltrar suas festas de jantar. Becker oferece pagar-lhe extra se ele tiver sucesso, e ele nota que também quer aprender sobre seu mestre, então Becker promete contar-lhe tudo o que sabe. Mas há moedas que de repente caem no chão e ele pergunta a Zeno qual ele vai pegar primeiro, se perguntando se ele acha que todas as vidas são iguais. Mas Yulman de repente os interrompe, e Becker se lembra que tem uma reunião. Então ele se prepara para sair, dizendo a Zeno que está contando com ele. Vemos Linda entrando furtivamente na clínica do Zeno, mas ela encontra Sofia, que percebe que ela também está lá para limpar o lugar. Lo também entra e observa que ela está lá pelo mesmo motivo, então eles começam a limpar juntos. Nós voltamos para a casa de Zeno, enquanto Crescent o apresenta ao animal de estimação de Goldrun, chamado Milk, revelando que ele foi designado para cuidar dela. Ele observa que Goldrun tem uma reunião com 7 nobres, pensando que pode se tornar um deles se subir na hierarquia da facção. Então, Zeno percebe que ele está trabalhando duro para ser promovido. Ele pensou que curandeiros deveriam se concentrar em curar as pessoas, mas Crescent explica que a magia não é toda poderosa. Então ele acha que dinheiro e status são mais importantes. Eles encontram um bêbado chamado Ban, que percebe que Crescent está cuidando de Milk novamente, mas ele revela que não gosta dela. Ele diz a Crescent que ele não chegará a lugar nenhum na vida se continuar bajulando Goldrun, e Zeno pergunta sobre Ban. Então Crescent revela que ele é o primeiro secretário de Goldrun, mas ele não faz nada pela facção, então Crescent acha que ele não merece sua posição. Mas ele de repente joga uma garrafa neles, e ela quase acerta a Milk. Ela foge e Crescent a persegue, mas ela é atropelada por uma carruagem. Então ele usa seu feitiço de cura mais forte nela, mas não funciona, e ele pensa que tudo acabou pra ele porque ele não consegue salvar o animal de estimação favorito de Goldrun. Zeno usa seu feitiço básico de cura, e Crescent pensa que não vai funcionar, achando que precisam de magia avançada para curá-la. Mas ele percebe que ela está em perfeitas condições, e Zeno observa que seus ossos foram curados, então ela pode continuar a andar como se nada tivesse acontecido, mas ele sugere deixá-la descansar. Depois disso, Zeno encontra Yumin, que o convida para dar um passeio e o leva para a floresta, onde ela pede desculpas por envolvê-lo. Ela explica que se sente culpada porque não tinha talento suficiente para ser descoberta por Goldrun, então ele acabou sendo arrastado para isso. Mas ele diz que tudo bem porque Becher vai pagá-lo por seus esforços, e ele observa que é grato pela oportunidade porque conseguiu entrar no hospital. Ele menciona que quer aprender sobre seu mestre, que lhe ensinou tudo o que sabe, então ele sente que deve isso a ele. Yumin nota que ela também deve a Becker, já que ele foi seu mentor, e a namorada dele o deixou por causa de sua dedicação à pesquisa, então agora ela está cuidando dele. Zeno pergunta a ela sobre o relacionamento deles, então ela revela que Becher é seu tio, mas ela não é tão talentosa quanto ele, e ela apenas se concentra em pesquisar como armazenar medicamentos. Ela acha que sua pesquisa é chata e Zeno concorda com ela, mas ele diz a ela que as coisas mais importantes na vida geralmente são as mais chatas. Ela fica feliz ao ouvir isso, dizendo a ele que é uma pessoa interessante, mas eles ouvem a voz de Camela enquanto ela observa que ele encontrou uma nova amante. Então Yumin se pergunta o que está acontecendo, mas ele apenas diz para ela ignorar. Naquela noite, eles voltam para o hospital, mas Crescent de repente se aproxima deles e implora que o ajudem. Goldrun tem uma reunião com Lord Fennel, que pede para ele examinar uma erupção no rosto da filha, que vem crescendo nos últimos dias. Goldrun observa que ela tem a doença estranha do rosto e Fennel pergunta se ele pode curá-la, mas ele sabe que não será fácil.
Depois disso, Godwin pensa na doença, sabendo que não é uma ameaça à vida, mas a filha de Fennel precisa passar por uma cirurgia, e ele está preocupado que isso deixe uma cicatriz no rosto dela. Ele observa que se tiver doadores suficientes para sua magia de transferência de saúde, seria fácil curá-la sem cirurgia, mas ela não quer que as pessoas vejam seu rosto, então ele só pode levar 2 assistentes com ele. Ele decide passar tempo com Milk para relaxar, mas encontra Ban, que revela que foi atropelada por uma carruagem. Então ele fica chateado, perguntando a Ban se ele está por trás disso, mas ela observa que Crescent já a curou. Godwin visita Milk em seu quarto, e ele fica feliz que ela esteja em perfeita condição, percebendo que ela não tem nenhuma cicatriz no corpo. Voltamos para Crescent enquanto ele conta a Zeno que foi solicitado a curar a filha de Fennel, que tem a doença do rosto estranho, mas Zeno diz a ele para não entrar em pânico, perguntando por que ele simplesmente não a remove. Então ele explica que está profundamente enraizada na pele dela e a cirurgia deixaria uma grande cicatriz, pensando que está ferrado se estragar o rosto dela. Yumin se pergunta por que lhe foi dada uma tarefa tão difícil, pensando que é porque ele roubou o crédito por algo. Mas ele explica que não é verdade, já que ele disse à secretária que Zeno foi quem curou Milk. Lily lhes dá chá e Crescent a acha fofa, mas ela explica que já pertence aos Zenos. Goldroot vai à mansão de Fennel, perguntando-lhe por que foi convocado. Então, Fennel explica que sua filha se recusa a sair do quarto porque não quer ter uma cicatriz no rosto. Mas ele acha que Goldroot pode tratá-la sem deixar uma cicatriz, pedindo-lhe que a convença a fazer a cirurgia. Eles vão para o quarto dela e Fennel diz à filha para deixar Goldroot cuidar do tratamento. Ele menciona que é do hospital real e explica que a condição dela não pode ser resolvida sem cirurgia, mas ela não confia nele porque acha que seu inimigo o enviou para arruinar seu rosto. Crescent está confiante de que pode usar seu charme para fazê-la mudar de ideia, pensando que pode fazê-la se apaixonar por ele, e ele se apresenta como assistente de Goldroot, mas ela o menospreza, dizendo que ele não tem o direito de falar com ela, já que ele é apenas um assistente, então ele fica deprimido. Zeno percebe que é a sua vez, mas diz a ela que está tudo bem se ela não quiser se submeter ao tratamento porque sua condição não a matará. Ele observa que o pior que pode acontecer é fazê-la parecer uma velha bruxa, e ele se prepara para sair, mas ela fica preocupada ao ouvir isso, então decide ouvi-los. Goldroot explica que Zeno estava dizendo a verdade porque o crescimento anormal a deixaria feia após um mês, e a única maneira de removê-lo é através de cirurgia. Mas ela explica que não quer passar pela faca porque não há garantia de que seu rosto não ficará com cicatrizes, e ela imediatamente vai embora. Zeno conversa com ela e percebe que ela tem pássaros de estimação, mas ele vê que um deles está ferido. Ela revela que o encontrou no jardim, mas acredita que ele nunca mais voará, pensando que é como ela porque não poderá mais sair de casa. Ele se pergunta se ela quer melhorar, mas ela diz para ele parar de falar com ela, perguntando quem ele pensa que ela é. Ele observa que ela é sua paciente, e o pássaro começa a voar, então ela percebe que ele é de verdade. Ele explica que não se importa quem ela seja, porque trata seus pacientes igualmente, dizendo que curá-los é seu trabalho. Ele observa que o pássaro conseguiu voar novamente, e mais uma vez pergunta se ela quer melhorar, dizendo que ainda há esperança para ela. Charlotte decide fazer a cirurgia, e eles usam o remédio de Becker para sedá-la, enquanto Fennel diz a eles para cuidarem dela. Goldroot acredita que Crescent foi quem curou Milk, então ele diz para ele ser o cirurgião, mas Zeno percebe que suas mãos estão tremendo. Ele sabe que o procedimento é difícil, mas Goldroot diz para ele se concentrar e ele espera que as raízes do rosto estranho se fixem. Zeno examina o corpo de Charlotte e diz a Crescent onde ele pode encontrar as raízes, prometendo ajudá-lo durante o procedimento. Eles começam a operação, mas Crescent percebe que as raízes estão emaranhadas com seus nervos, e Goldroot observa que sua aparência será arruinada se os nervos forem cortados, mas ele sabe que eles não podem curar sua condição a menos que cortem as raízes. Então ele diz a Crescent para fazê-lo, dizendo que sua reputação será arruinada se eles não removerem completamente o crescimento. Crescent não tem certeza se é a coisa certa a fazer, mas Goldroot o força a fazer isso, e começa a culpá-lo pelo que aconteceu, dizendo a Fennel que seu assistente cometeu um erro. Ele explica que não tem escolha a não ser levá-la ao hospital real, onde usarão magia de transferência de saúde para curá-la. Mas Zeno diz a eles para não se preocuparem, revelando que ele pode simplesmente reconectar os nervos, e ele completa o procedimento em um instante, dizendo a todos que foi um sucesso. Mais tarde, Charlotte acorda e percebe que o tumor desapareceu, e Fennel observa que Goldroot fez um ótimo trabalho, então ele decide apoiá-lo nas próximas eleições. Mas Charlotte se lembra de ter ouvido a voz de Zeno durante o procedimento e pergunta ao pai sobre ele. Zeno retorna ao hospital, onde ajuda Yumin a transportar as misturas de Becker para o depósito.